Deus é o Espírito supremo, absoluto. Ele é o Deus da vida, o Deus da verdade, o Deus da justiça. E esse Deus humanizou o seu Filho, ou seja, aquele que deu o corpo, que trouxe essa verdade, que trouxe essa justiça, que trouxe essa força suprema para o nosso mundo. E aí agora nos tornou acessível. A Bíblia fala a respeito, está aqui em Efésios, capítulo 1, a partir do verso, deixa eu dar uma olhada, 19, diz assim: a qual suprema da grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja, a maioria das pessoas, elas crerem em Deus, elas admitem, elas confessam, mas elas crerem da sua forma particular, do seu jeito de ser. Então, a maioria não se deram conta que Deus é Espírito, que apenas imaginar em um Deus, mas continuar operando, vivendo, agindo, pensando no seu dia a dia, operando em outro Espírito, de outra maneira, que não é segundo o Deus da Bíblia, o Deus da vida, o Deus criador de todo o universo, essa crença não trará resultado nenhum. É por isso que aqui diz, que cremos segundo a eficácia que seres humanos. E essas ideias opostas, desviadas da verdade, essas ideias, esses pensamentos são criados por espíritos malignos. E o princípio dessas ideias foi o que a Bíblia registra lá em Gênesis. Mas aquilo não parou. Aquilo que a serpente defendeu, olha, Adão, você na verdade, você está sendo enganado, você está sendo induzido por esse Deus aí, porque esse Deus aí, na verdade, você é um Deus, você é independente dele. Estou aqui me mostrando o ponto de vista de Satanás, que é o que criou o desvio da verdade de Deus, e ele foi o primeiro. Existe bilhões, trilhões, sei lá. Então a ideia que Satanás vai só, Adão e Eva, vocês não dependem de Deus não, rapaz. Oxe, vocês são igual a ele. Vocês podem até chegar a ser maior do que ele. Eu, por exemplo, eu vou construir meu trono, eu vou ser mais poderoso do que ele. E aí, se ele se meter de besta comigo, eu vou também eliminar ele, botar ele no seu lugar. Então, na verdade, Deus não quer que vocês saibam disso. Foi esse pensamento, foi essa fala inserida no mundo dos humanos, ouvido por um ouvido, que alcançou o coração de Eva e Adão. Então essa palavra que despertou esse sentimento, essa consciência errada ou errônea, egoísta, foi o que caracterizou a morte. Por que caracterizou a morte? Porque se afastou da vida, porque se desajustou da verdade, da justiça, do poder que é Deus, que é a vida, o Deus que fez todas as coisas. Então daí para cá foi criado bilhões, sei lá quantas, tá? Então não é segundo a nossa consciência, é segundo a eficácia. Aí a continuação, verso 20. O qual exerceu, quem é esse qual? O qual é Deus, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito da justiça, que é o Espírito de Deus. Ele é soberano, o qual exerceu ele em Cristo, ou seja, esse Espírito exerceu em Cristo, ou seja, operou em Cristo, fazendo Cristo ressuscitado entre os mortos, ou seja, é o maior poder, porque a vida está nele, e a vida está nele, fora dele não há vida. Você sabe que Jesus só morreu porque por causa dos nossos pecados o Pai se afastou dele, né? Porque esse Deus aqui se afasta do pecado. O que é pecado? Consciência, hábito, pensamentos, maneira de ser, de pensar, de falar, de agir desajustado da verdade, da justiça. É pecado porque errou o alvo da vida. Você vai morrer. Jesus morreu não porque ele falhou, não porque ele pecou.
Ele morreu porque no plano da salvação, da justiça do reino, exigia que alguém pagasse o preço do pecado, para que Deus desconsiderasse o pecado, para que agora pudesse começar o processo, e aí Deus enviaria todas as ferramentas para que nós voltássemos a ser semelhante era antes, que é o nascer de novo. Então, veja, o qual exerceu ele, Cristo, esse Espírito, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse Espírito que operou em Cristo, quando você aceita Jesus como Salvador, está lá em Efésios, está um pouco aqui para trás, né? Efésios 1, estou no capítulo 1 também, aqui no verso 13 diz assim: em quem vós também estáis, depois que ouviste o Evangelho da verdade, tendo no Evangelho crido, o Evangelho da vossa salvação, foste selado com o Espírito da promessa, né, o qual é o penhor, é a garantia da vossa herança até o resgate da sua propriedade. Então o Espírito começa o processo para nos conscientizar e nos convencer a nós regenerarmos. Por quê? É para agradar a Deus? Não é para agradar a Deus. É porque a vida está na verdade. É porque a vida está na palavra de Deus. Então, se eu estou cheio da palavra, eu estou cheio de morte. Por isso eu sofro, por isso eu sou fraco. Por isso os seres humanos geram morte, matam, morrem, é vítima, é predador, é presa, é vilão, encara situações. Então todo mundo faz mal para todo mundo, até se regenerar, até entender isso aqui. Então quando você entender isso aqui, que você se convencer, vai começar o processo, o Espírito Santo vai começar o processo, para você entender que quando você se firma na verdade, você se firmou na maior força. Tudo que se considerar seus inimigos vai lutar com você, vai lutar para se destruir, se autodestruir. Porque não existe nada que possa lutar contra a verdade. Não existe nada que possa lutar contra Deus. Não existe. Agora, na cabeça de muitos, é só um Deus fantasioso. Não, Deus sabe do meu coração, sabe? Eu creio em Deus, eu ando com Deus. Não entenderam. Deixa eu andar um cadinho aqui para frente. Estou no verso 20, agora no verso 21. Não, no verso 20 não conclui ainda não, né? A certeza a qual ele exerceu, o Espírito exerceu, ressuscitando Cristo entre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Bem, aqui não tem como não deixar de falar o seguinte. Imagine uma manga antes, ou seja, no tempo de Jesus, um pé de manga. O que você imaginava que um pé de manga dava no tempo que Jesus esteve nessa terra? Ah, dava manga, né? Com certeza. Então, muito bem. O pé de manga mudou hoje? Não, mudou não. Continua dando manga, não é isso? Então, se o pé de manga não mudou, que é apenas um pé de manga, que é físico, que tem tempo de duração limitada, então, imagine o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus venceu a morte, se entrou em Jesus que estava morto, se entrou em Lázaro que estava morto há 4 dias, Jesus estava 3, Lázaro há 4, e esse Espírito, ao entrar, deu vida a um corpo morto, como é que esse Espírito hoje, se a gente está em Cristo, se ele não faz a mesma coisa? Faz a mesma coisa, tanto é que em Gálatas capítulo 5, o verso 22, fala: e o fruto do Espírito está lá, vida, paz, alegria. Então o fruto do Espírito é o que o Espírito produziu. O pé de manga não tem nenhuma dificuldade de dar manga. Quando você, eu, nós, quem quer que seja, estejamos operando do Espírito, não temos nenhuma dificuldade de ser forte, não temos nenhuma dificuldade de ser, de ter poder, de ter autoridade, porque não é nós. Agora, eu devo andar no Espírito. Então vou chegar num ponto aqui. Bom, o verso 21, agora sim. Porque esse Espírito está acima de todo principado. Que é principado? O agente físico, biológico, que opera sobre o comando desses espíritos ou entidade. Por que entidade? Já está falando. Porque é um comportamento que vem antes do nosso tempo, antes da nossa idade, muito antigo.
Então, aquele pensamento, aquela maneira de ser, aquela maneira de pensar, aquela maneira de se comportar, que o indivíduo se acostumou, se viciou, só sabe pensar assim, falar assim, praticar assim, agir assim. Então, quando esse espírito está atuando, quem nasce ou quem nascer naquele ambiente controlado por aquele espírito operante, nasce correspondente à entidade, ao espírito. Por isso você vê lares, casas, famílias com um determinado comportamento. Aí tem outra família da mesma cidade, da mesma rua, que pensa diferente, que age diferente, tem comportamento diferente. Por quê? Porque cada casa é dada uma oportunidade de ser um reduto único. Então, se um lar entende-se que opera, se esforça e o Espírito Santo vai ajudando para se ajustar segundo a verdade divina. Então, esses indivíduos saíram diferentes. São pessoas do bem, são pessoas que preservam o princípio da vida, valores, honesto, correto, saudável. São pessoas porque eles estão operando no espírito da eternidade. Eles não morrerão quando seus corpos, suas vidas humanas chegarão ao fim. Mas enquanto eles estão aqui, eles são fortes. E se eles estiverem operando no Espírito de Deus, quem quiser caçar conversa, pleziarcar com eles, é loucura. Deus falou exatamente isso para Abraão. Abraão, quem contender contra ti, morrerá. Isaías disse a mesma coisa, Isaías 41, verso 10. Não temas que eu sou contigo. Reduzido a nada serão todos os que contenderam contra ti, virarão pó. Agora, eu percebo que a maioria das pessoas que estão dentro das igrejas, elas não entenderam, a maioria não anda no espírito da verdade, elas mentem com facilidade, elas são desonestas com facilidade, sabe? Os seus palavreados totalmente, nem de longe se assemelha ao da Bíblia, mas elas acham que essas promessas irão se cumprir em suas vidas, e não vão, porque Deus é espírito, Deus não é uma religião, Deus não é um nome de uma entidade, Deus é espírito, que é a verdade, onde está a vida, onde está o poder. Aí, bora lá, estamos aqui para isso. Então esse espírito está acima de todo principado, veja só, potestade, principado tem poder correspondente aos espíritos que está operando, acima de todos os dominadores desse mundo tenebroso. Presta atenção, pois todas as coisas estão debaixo do poder de quem? Do poder de quem? Do poder de Deus. E quem for representante humano do poder de Deus? Cristo. Quem é Cristo? A igreja. Veja. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser cabeça sobre todas as coisas. E deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que é tudo, enche todas as coisas. Veja só, Cristo aqui não é uma pessoa. Cristo aqui não é um espírito único, é um comportamento, é uma entidade da verdade. As outras entidades, que são cada casas, famílias, regiões do país, tem região do país que as pessoas que nasceram em determinada região são diferentes de outra região, comportamento, jeito de falar, até o tamanho. Existem países que são totalmente diferentes um do outro, o que eles pensam, o que eles falam, o seu modo de ser, de pensar, por causa de entidade. Só que todas as entidades que são dizeram da verdade morrerão, porque foram contaminados com a vida, com a morte. E aí, a gente que não é besta tem que voltar para a verdade, que não tem nada a ver com religião. O lado religioso, a organização que é necessário, não tem como a gente se organizar, compartilhar, se unificar em prol de um propósito. Esse é o lado religioso. Mas eu estou dizendo que de nada adianta, qualquer que seja a religião, nome bonito, né? Eu costumo brincar assim. Vamos imaginar que eu boto o nome assim: Igreja Céu Imperial. Vou falar aqui no linguajar da dona Geralda, minha mãe. Quando uma coisa parece com outra, pai Imperialzinho fulano, o céu, tá lá a placa da igreja. A placa da igreja. Igreja igualzinha ao céu.
do mesmo jeito do céu. Sim, só que lá dentro, o comportamento dessa igreja, as autoridades dessa igreja, desviaram o foco. Não é mais para salvar vidas. Não respeita, não valoriza a verdade, não valoriza a justiça, não valoriza a fidelidade, não valoriza essas coisas. Então pode botar o nome do jeito que quiser. Agora vamos botar o nome assim: igreja cabeça para baixo. O que é que essa igreja cabeça para baixo? Qual é o conceito dela lá dentro? Buscar a verdade, sabe? Ele procurar o tempo todo fazer o que é correto, fazer o que é justo, segundo o olhar de Deus, segundo o olhar da Bíblia. Olha para a Bíblia, estuda a Bíblia, observa o que a Bíblia defende como correto, defende também. Então não importa o nome que vai se estar colocado na fachada da igreja. O que vai fazer a diferença é o Espírito, é a verdade, aceita ou rejeitada. Então Deus, Ele é a verdade suprema. Não existe nada que resista à verdade, como não existe nada que resiste a Deus. Não existe nada. Olha, tanto é que Satanás, o idealizador dessa primeira mentira, caiu. Caiu, nunca mais se afirmou e nunca vai se afirmar. E assim são os seres humanos que não buscaram a verdade. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Santificai-vos na verdade. A minha palavra é a verdade. Deus é essa verdade. Que verdade? A verdade a respeito dele próprio, a respeito de quem é Jesus. Jesus foi o que humanizou Deus. Não adianta, é só para olhar. Todos que morreram, grande, pequeno, estão tudo mortos. Tudo. Mas Jesus não, ele ressuscitou. E como é que eu sei? Quando eu coloco as mãos sobre o enfermo, que eu digo, em nome do Senhor Jesus, tenho certeza que não tem nenhum poder em mim. Mas o mundo, o universo está preenchido, a verdade de Deus está preenchido para honrar o nome de Jesus. E o enfermo é curado. Então eu sei que Jesus está vivo, ele não está morto não. Como Pedro e João dizem, em nome de Jesus, ou para o coxo, levanta. Quando eu digo para o ouvido surdo, você vai ouvir. Não procure nem saber o que é que você vai ouvir. E o ouvido ouve, eu provo que Jesus está vivo. Eu provo que Jesus está vivo. Quantas vezes eu já fui para reunião de culto, sabe? Às vezes eu só vou mesmo porque aquele dia que o cabra tá, só vai porque é o jeito. E acontece milagres. Quantas vezes também eu digo, rapaz, hoje vai ser uma benção, porque eu tô tinindo. E nada, porque não é a força da gente, a nossa força de um homem, estar até que ponto esse homem anda na verdade, até que ponto esse homem tem comunhão com a verdade, até que ponto esse homem opera na verdade, sabe? Não está falando de um ser humano perfeito, não. Aí tem a história da obra da cruz, aí tem a história da graça de Deus, que é uma maravilha, a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, rapaz, nós estava ferrado, viu? Mas a graça de Deus, quando o homem busca a verdade, falha não anula a graça, imperfeição não anula a graça, não anula. Aquilo que eu não posso hoje, que eu não consigo hoje, eu vou conseguir amanhã, que o Espírito Santo vai me ajudar. E assim, de glória em glória, eu vou me aparecendo mais e mais com o meu papai. E eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso, se você não quiser ir peleléu, viu? Porque não tem outro caminho, viu? Então, é essa palavra da verdade que o mundo vai conhecer, tem que conhecer, querendo ou não. É a vontade de Deus, não é do mundo. O mundo tem que conhecer isso, porque tudo é dele. Pede que eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Meus amigos, quero pedir para cada um de vocês que entrarem em nosso vídeo, não deixe de deixar o seu comentário e clicar no gostei e no sininho para o YouTube divulgar mais o nosso conteúdo, porque o nosso conteúdo pode salvar pessoas, não só de enfermidades mortais, de vício, mas de uma eternidade de dor e sofrimento. Porque o evangelho que nós pregamos é o evangelho do reino de Deus, o evangelho de poder. E considere também nos abençoar, lançando uma semente de contribuição no nosso ministério. O próprio Senhor Jesus, ele disse, dai
e serás vos dado uma medida sacudida e transbordante,